Vamos então agora, a partir da questão número 1. Diz que a empresa Alfa tomou um empréstimo de 100 mil em janeiro de 2015, a uma taxa de juros de 12% ao ano, no regime de juros compostos, para pagar em 3 parcelas anuais, consecutivas e postecipadas. Bom, se não fosse consecutiva, não é anual, né? Postecipada quer dizer que a primeira ele paga na data 1. A primeira parcela a ser paga em janeiro de 2016 corresponderá a 20% do valor do empréstimo. Então, o valor do empréstimo é um número constante, definido, absoluto. A segunda também é 30%, em relação ao valor do empréstimo, 30% do valor do empréstimo, então é o mesmo referencial. E a terceira, em janeiro de 2018, ele liquida a dívida. Qual é a quantia em milhares de reais que mais se aproxima do valor da terceira parcela, tendo em vista, então, que ele pagava juros compostos de 12%. Vamos lá? Zero, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, aqui a data está em anos. Ele levou embora para casa 100 mil, e aí ele pagou aqui 20 mil, aqui ele pagou 30 mil, né? Sim, porque é 30% 100 mil, né? E aqui ele pagou um valor X que eu não sei quanto é que é, mas com isso ele liquidou a dívida. Acho que o melhor método é contar a história da dívida. Se ele pega o dinheiro e leva para casa, vai correndo juros sobre o saldo devedor. E os juros são de 12% ao ano. Então, quando chegou na data 1, tá? Ele já estava devendo 100 mil e mais 12% de 100 mil. Então, ele estava devendo 112 mil. Certo? Isso na data 1. Conseguiram acompanhar? Eu levei para casa 100 mil. Enquanto eu não pago, vai correndo juros. Os juros são 12% do saldo devedor. Então, 12% de 100 mil é 12. Então, quando amanheceu nesse dia, ele estava devendo 112 mil. Mas aí ele vai lá no banco e paga 20, ó. Paga 20 mil. Então, nesse dia, nessa data 1 aqui, ele ficou devendo nesse dia 92 mil. E sobre esses 92 mil incidirão juros para o próximo ano. Então, na data 2, quando amanhece, ele está devendo 92 mil vezes 1,12, pois corre juros sobre esse valor. Tá? Deixa eu pegar aqui a... Vocês faziam a mão. Agora, para não perder tempo na filmagem, deixa eu fazer aqui na calculadora. 92 mil vezes 1,12. Dá 103.040. 103.040. Isso, eu amanheço devendo isso na data 2, né? Dois anos após a compra. E aí, nesse dia, eu resolvo pagar 30 mil. Então, aí eu tenho que fazer conta de menos. Subtração. Menos 30 mil. Fiquei devendo nessa data aqui, ó. Saldo devedor. Em T igual a 2, vai ser 73.040. Bom, sobre esse saldo devedor, eu pago juros de 12%. Então, na data 3, quando amanhece, eu pego aquele saldo devedor de 73.040 e multiplico por 1,12, que é o que eu estou devendo. E se eu quero matar a dívida, tem que pagar tudo isso. Então, multiplico por 1,12, que dá 81.804,80. 81.804,80. Mas como é em milhares de reais, então eu corro a vírgula 3 casas para a esquerda. Então fica 81,8 mil. 81,8 mil, que está na letra E de Elegábalo, na prova do gabarito 1.
81,8. Pode copiar. Número 2, a segunda prova da prova gabarito 1, diz que um cliente foi a um banco tomar um empréstimo de R$100 mil. 100 mil tá fácil lá no banco, lá. A serem pagos após 3 meses por meio de um único pagamento. Para conseguir o dinheiro, foram apresentadas as seguintes condições. Taxa de juros de 5% ao mês, incidindo sobre o saldo devedor acumulado no mês anterior. Bom, isso quer dizer o seguinte, que é 5% de juros compostos. Então, são juros compostos de 5% ao mês, a capitalização é mensal. Impostos mais taxas que poderão ser financiados juntamente com os R$100 mil. Ao fazer a simulação, o gerente informou que o valor total da quitação após os 3 meses seria de R$ 117.500. O valor mais próximo do custo real efetivo mensal, ou seja, taxa mensal equivalente desse empréstimo, comparando o que pegou com o que pagou, é de, não perca, pegue, pague. Olha, olha, gurizada, lendo isso aqui, eu compreendo vocês. É uma conversa para nada. É uma conversa. Mas olha, parece o Cantinflas, o ator mexicano aqui. Ele falou e não disse nada. Porque ele fez toda uma onda, mas o problema é muito simples. Então, vou mostrar para vocês. Os acréscimos sobre 100 mil são sucessivos. São 3 acréscimos sucessivos. Ele terminou pagando, no fim das contas, interessa 5%, você tem não sei o quê, impostos, taxas. O que interessa é que aqui ele pagou 117.500. Fruto de 3 acréscimos sucessivos. Ora, então o que aconteceu foi o seguinte, o capital de 100 mil sofreu 3 acréscimos, e o acréscimo ele é constante, porque já que é a mesma coisa, né, já que é 5%, mais uns quebrar, não sei o quê, mas vai ser um fator de acréscimo. Se fosse 5% exato, seria um 0,5 vezes um 0,5. Bom, eu não sei se é um 0,5 ou se é um 0,6, mas é um valor X constante, que ao ser consecutivo eu levo na terceira, e no fim das contas eu tenho que pagar 117.500. Ou seja, o meu capital sofreu 3 acréscimos sucessivos e eu tive que pagar no fim desses 3 acréscimos 117.500. Bom, pronto, essa é a história. Né? Que vem a ser isso aqui, é a própria expressão do juro composto. Nada mais do que isso. Ao isolar M dividido por C, nós temos a taxa efetiva aqui. Ó. Isso é taxa efetiva. Parêntese da N é taxa efetiva. E também é taxa efetiva a razão entre o montante e o capital. Tá? Isso depois, quem quiser, pode ver nos nossos cursos lá. Passando para lá dividindo, fica que X na terceira é igual a 117.500 dividido por 100 mil. Bom, dividido por 100 mil é só correr a vírgula. Então, vou seguir mais aqui nesse cantinho. Ó. X na terceira é igual a 1,175. Ora, x vai ser a raiz cúbica de 1,175. X vai ser 1,175 no expoente 1/3, porque essa é a forma de tirar a raiz cúbica. Todo radical se transforma numa potência de expoente fracionário. Bom, e aí não precisa nem seguir lendo, porque só tem uma alternativa que fala em 1,75 não 1/3. Né? Na verdade, viu, pessoal, aquela outra história ali, menos 1 vezes 100, é apenas para transformar, para retirar o percentual de acréscimo e transformar em percentagem. Tipo assim, se a gente achasse 1,25, então eu faço 1,25 menos 1 vezes 100. O que dá isso? Dá 25, para dizer que é 25% de acréscimo.
Mas todo mundo sabe que 1,25 é um acréscimo de 25%. Mas para transformar em percentual, eu faço menos 1 vezes 100. Que é aquela coisa de fórmula, né? Bom, mas acontece que ao chegar nesse lugar aqui, né, eu já sei que a única alternativa possível é a letra A de Ana Aurelino. Né? Maiores detalhes, seria apenas isso que eu já falei. Como passar, sei lá, como passar 1,025. Bom, isso aqui eu sei que significa 102%, ou o acréscimo é o que passa de 100. Então, da forma decimal para percentual, eu corro 2 casas a vírgula. Quer dizer, 102,5%. E o acréscimo é aquilo que passa de 100. Então, fosse qual fosse o número que dá ali, essa história, menos 1 vezes 100 é para decoreba. Mas está interessante, eu achei bonita a questão. Mas estava tranquilo. Não acredito que essa aí, com tanta variedade de alternativas que não tinha nada a ver, né? Não dava para dizer que eles foram maldosos nessa questão, não. Pode copiar. Um cliente faz um investimento de 50 mil reais. Ó, esse banco estava para pobre. Só 50. Ah, não. Ele que investiu 50 mil em um banco no regime de juros compostos. Após 6 meses, ele tirou 20 mil, deixou o resto aplicado. E depois de um ano do início da operação, tirou 36 mil e aí zerou sua posição no investimento. A taxa semestral de juros proporcionada por esse investimento pertence a que intervalo? Claro, a banca espertamente deu um intervalo para aquela turma que começa a testar as hipóteses, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem acompanhou as dicas que a gente deu aqui pelo CETEC, foram muitas das CES Gran Rio, a maioria enviada por vocês, tá? Veja aí no Facebook do CETEC, veja no YouTube, né? A gente fez questões muito mais difíceis que essa. Então eu diria que desta tribuna que aqui está, foi talvez uma das questões que a gente mais fez, né, ao longo de que sempre me mandavam uma dúvida, eu vinha e filmava. Né, porque o CETEC prestou, e agradecemos a toda a direção do CETEC, Paulo Marques, Dirceu Bineto, né, que ele coloca os estudos do CETEC à disposição de todos os alunos do Brasil. Isso aqui a gente faz de forma gratuita para vocês desfrutarem, tirarem as suas dúvidas, né? Então, assim, ó, aqui nesta tribuna, nós cansamos de fazer essa questão. Não é querer esnobar, é só olhar o que está filmado por nós durante o ano. Então, vamos lá. Teve uma, inclusive, que era 2 taxas lá, que davam a parábola lá que eu fiz. Não sei se foi o... Bom, desses guris, uns que mandaram. Qualquer coisa ele publica de novo. Nem sei quem de vocês que mandou, publica de novo aquela que dava taxa mínima de atratividade, né? Aquela era 2 funções do segundo grau. Fora outras tantas que toda hora caía em função do segundo grau. Eu fiz uma vez uma perguntinha, coloquei a dúvida no outro dia e assim por diante. Vamos lá. Dá sim, essa aqui dá uma equação do segundo grau, mas nada que neste palco não tenhamos treinado. Então, vamos ver. Ele aplicou no banco, eu faço assim, aplicou 50 mil e após um semestre, aqui são semestres, ó. Aí ele tirou 20 mil. Tirou 20 mil num semestre, mas o dinheiro estava rendendo, de um certo fator que eu não sei quanto, mas estava rendendo a juros compostos semestrais, e lá pelas tantas ele tira 36 mil e aí zerou toda a conta. Então eu vou tentar contar a história para vocês. Eu não sei se isso aí está rendendo 2%, se tivesse rendendo 2%, ele estava ganhando 1,02, né? O dinheiro dele ficava multiplicado por 0,2 a cada período. Se fosse 5%, o dinheiro ficava multiplicado por 1,05. Então, eu sei que o acréscimo é um fator, um número X qualquer que multiplica o dinheiro. Então, aqui na data 1, ele, quando amanheceu,
ele estava com 50 mil, vezes, eu não sei se vezes 1,1, ou 1,2, ou 1,3, então eu digo que é vezes x, onde x já é esse nosso formato. Quem acompanha nossos cursos sabe que eu não coloco nada, eu coloco assim, ó. Tá? Então é parêntese na n, que eu chamo de x aqui. Eu não coloco 1 mais i. Para que eu vou trabalhar com 1 mais i se eu sei o que é aqui dentro? Aqui é um acréscimo ocorrido em um período de capitalização, como se fosse juros simples. Bom, e aí nesse dia, eu estou com esse dinheiro quando amanhece, vou lá e tiro 20 mil, ó. Vou lá e tiro 20 mil. Pronto. Só que aí, esse aqui ficou o meu saldo devedor. Sobre esse saldo devedor, eu recebo novamente um acréscimo de x para o outro mês. E com isso, todo o dinheiro que eu tinha lá eu tirei, que é igual a 36 mil. Então, contando a história, exatamente como aquela. Tinha 50 mil, cresceu de um fator x. Nessa data 1 eu tirei 20 mil. E sobre esse saldo devedor aqui, esse saldo devedor, deu novo acréscimo. E com isso, naquele dia eu tinha 36 mil, porque eu tirei tudo e ficou zero. Bom, então isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. 50 mil x ao quadrado menos 20 mil x igual a 36 mil. Que aí eu vou cortar já 3 zeros e já trago tudo para cá. Então fica 50x ao quadrado menos 20x menos 36 é igual a zero. E aí é Bhaskara. Todo conteúdo de nível fundamental não precisa ser expressamente citado numa prova de nível médio. Então, tem que fazer. Quem quisesse poderia simplificar mais um pouquinho. Tá? Então, seria menos b, bom, a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos. Eu gosto de colocar parêntese, 4ac, tudo dividido por 2a. E aí é só colocar cada macaco no seu galho. Então aqui vai ficar menos 20 fica 20. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, que vai dar 400, mais 400, menos 4ac, tudo sobre 2a. 4 vezes 50 dá 200, e 200 vezes 36 dá 7,200, e menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar 20 mais ou menos raiz quadrada de 7.600 sobre 100. Vamos fazer assim para separar. Bom, por isso que eles deram a raiz de 76 como dica. Porque a raiz de 76, irmãos, acompanhem aqui, ó. A raiz de 7.600 é a mesma coisa que raiz de 76 vezes 100. E sempre que for vezes ou divisão no radical, pode separar. Então isso aqui é raiz de 76 vezes raiz de 100. Ora, raiz de 76 eles nos deram 8,7. E raiz de 100 é 10. Bom, então toda esta raiz aqui vai ser 87. Toda essa raiz aqui é 87. Tá? Então nós vamos substituir, por falta de espaço, vou seguir para lá, 20 mais ou menos 87 sobre 100. A raiz negativa nós vamos desprezar. Então, somando 20 com 87, dá 107 sobre 100. 107 sobre 100 vai me dar que x é 1,07. E 1,07, então agora lembrando aqui, ó, 50 mil ficou multiplicado por 1,07. Ora,
1,07 significa acréscimo de 7%. Se fosse fazer com os números bem originais, dava 7,01, uma coisa assim. E 7% está no intervalo 6,90 e 7,39, que está na letra D de Dormelinda. Então, inteligente a banca que não deixou o pessoal fazer por tentativa. Porque para tentativa, eu não acho essa história, porque é mais rápido. É que tu tem que preparar para o jogo difícil. E para o jogo difícil tem que fazer formalmente sempre, de forma equacionada, como a gente fez aqui naquelas questões que eu citei. Portanto, eu diria assim, ó pessoal, muitos podem ter achado essa difícil, mas o aluno que acompanhou as dicas que a gente deu aqui, está dentro do nível que a gente quer, porque se a gente estuda, tem que querer uma prova difícil. A prova, quando é fácil, o ruim encosta no mais ou menos encosta no regular, o regular. Então, não. O aluno que estuda tem que desejar prova difícil. E essa prova aqui, essa questão, para nós que estávamos aqui nessa tribuna, era feijão com arroz. Não é querer menosprezar ninguém. Mas a gente publicava, filmava, e só não filma mais porque vocês não mandam mais questões. Né? Claro que compre os nossos cursos também, mas vai ter milhares e continuará havendo milhares de questões gratuitas, não sei se milhares ou centenas, o que a saúde nos permitir. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão, o investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano, com capitalização trimestral. Bom, se a taxa de juros compostos com 12% ao ano, essa taxa é a taxa nominal de referência, tá? E a capitalização é trimestral. Para obter um rendimento de 609 daqui a 6 meses, quanto eu devo investir hoje? Vamos lá? Eu tenho um certo valor, que eu não sei quanto é que é, mas sei que a taxa nominal é de 12% ao ano. E se a capitalização é trimestral, então a taxa nominal ela aceita a proporcionalidade. Ela é uma taxa de referência onde a proporção básica significa 12% em um ano, significa 6% em um semestre e significa 3% em um trimestre. A diferença entre taxa nominal e taxa efetiva é que a taxa nominal é linear e a taxa efetiva é exponencial. Essa é a diferença. A taxa nominal tem proporção e a taxa efetiva não tem proporção linear. Portanto, se é trimestral, em um semestre haverá 2 acréscimos sucessivos. E 2 acréscimos sucessivos de 3%. E com isso, ele ganha 609 de juros, tá? Para obter um rendimento de R$609. Ora, mas aqui eu consigo perceber que fazendo 2 acréscimos sucessivos, 103 vezes 103, não precisa nem multiplicar. É a dica que a gente dá, que é o dobro de 3 e o quadrado. Então, é 1,0609 é igual a m. Ora, a aula que a gente dá, 1,0609c. Qual é a tradução literal disso aqui? O que diz aqui? Aqui diz 106,09% do capital. E isso significa montante. Também consigo concluir, mas não é o que diz aqui, mas eu consigo concluir que o acréscimo é o que passa de 100. Então, o acréscimo é de 6,09% do capital. E isso aí significa juros. O acréscimo são os juros. Então, já que 6,09% do capital são os juros, então eu vou dizer, o que é isso aqui? Isso aqui é 0,0, tudo que é por cento é sobre 100, e se é sobre 100, corre a vírgula para a esquerda. 0,0609 vezes capital é C, é igual a juros, que é 609. Então, isolamos a incógnita. Capital vai ser 609
dividido por 0,0609, que são parentes. Como aqui nós temos 4 casas depois da vírgula, então eu coloco 4 casas depois da vírgula lá também. CRAN na vírgula, 0 à esquerda não vale nada. Então eu divido 609 por 609 e os zeros só ficam vendo a briga e vai com quem ganhar a briga. Então aqui é 1 com 4 zeros, então eu descubro que o meu capital é 10 mil. Entre outras tantas maneiras de fazer, né? Porque só na hora que deu 10609 tu já estava percebendo toda a jogada, né? Então aqui o que eu fiz? Eu dei 2 acréscimos sucessivos sobre o capital, cheguei no montante, deixei aqui quietinho e fui interpretar o que é isso. Isso aqui quer dizer 106,09% do capital, e isso corresponde ao montante. Também eu consigo enxergar que o que passa de 100 é o acréscimo, que é 6,09% do capital. E isso são os juros. Como ele tinha me dado os juros, então eu fiz apenas uma tradução daqui do português, porque enquanto está em percentagem é como se estivesse ainda em português. Para o matematiquês, 6,09% é traduzido, tudo que é por cento corre a vírgula 2 caras para a esquerda, porque divide por 100. Então aqui é uma equação de primeiro grau, e as continhas vocês já sabem como é que você faz. Tá certo, pessoal? Falta só mais uma, e aí a gente liquida. A última questãozinha. Diz que uma instituição financeira efetua o desconto de um título de valor de face 25 mil. Esse é o valor nominal do título, que está escrito no título. 2 meses antes do vencimento. Claro, para poder receber, só tem sentido eu receber valor a menos antes do vencimento. No dia do vencimento eu vou lá e troco pelo valor que está escrito no título. E o desconto é simples bancário. Por fora, 9% ao mês. E a instituição exige o pagamento de 2% do valor de face como taxa de administração no momento do desconto do título. Eles cobram mais 2%. Qual a taxa bimestral de juros? Aí que está o problema. Eles não querem saber a taxa de desconto comercial simples. Eles querem saber a taxa de juros implícito na negociação. Vamos lá. Valor nominal 100%. No desconto por fora, o valor nominal é o 100%, ele é o referencial. É sobre ele que incidirão os descontos. Desse título, uma parte fica com o banco, que ele faz um desconto por fora, e uma parte eu levo para casa, que é o valor atual. Então, o que o banco pega para ele? Aqui eu sei que é 25 mil. Ó. O banco pega para ele... como são 2 meses e é juros simples, então eu somo 9 mais 9, 18. Só que o banco pega 18%, ó, ele pega duas coisas. Ele pega 18% do valor nominal e diz que ele também a título, não sei de que aí, tá? A taxa de administração, ele cobra mais 2% ó, do valor nominal também. Bom, então ele está cobrando 20% do valor nominal. E o cliente leva para casa o resto, que é 80% de 25 mil. Isso é o que eu levo para casa. Entendeu? Porque o banco fica com 20% e eu levo 80%. Bom, quanto é que é 80% de 25 mil? 80% de 25 mil. CRAN e CRAN. Então vai dar 20 mil. Tá? Então, o banco fica, quer dizer, eu fico com 20 mil, levo para casa 20 mil, que é o valor atual, o banco fica com um desconto de 5 mil para ele. Bom, quem assistiu às minhas aulas sabe que os juros implícitos é VN dividido pelo VA. Por quê? Porque se o banco me empresta 20, 2 meses antes, mas ele colhe 25. Então basta saber quanto que 25 mil é maior que 20 mil. Sempre os juros implícitos no período todo de desconto, basta fazer VN pelo VA, que isso dá 1,25, ou seja, 25% de juros implícitos. Só que o nosso aluno, tá, sabe
que quando o desconto comercial simples a taxa de desconto comercial simples for 37,5%, por exemplo, já sabe que os juros embutidos são 60%. Quando o desconto comercial simples for de 20%, o nosso aluno já sabe que é 25%, ou seja, essa questão é mais velha que a da pé. Sabe que quando o desconto comercial simples for, por exemplo, de 25%, então os juros embutidos são 33,33333%, porque todos os casos mais famosos a gente já estudou em aula. Então, na verdade, o nosso aluno já sabia, quando viu que aqui era 20%, já sabia que os juros implícitos era 25%. Mas, de qualquer maneira, a gente mostrou o cálculo para que vocês saibam também, se fosse um outro número, não dos famosos. Mas esse era o número famoso, então nem precisaria fazer cálculo. Eu peço desculpas no sentido de assim, não estou minimizando a prova, mas eu estou apenas querendo enaltecer aquele aluno que já conhece como faz diferença, pessoal. Mas aí vocês só vão compreender que eu não estou querendo... mas eu fui mal e veio esse professor ainda me avacalhando. Não, é que tu vai estar nesse nível. O nosso convite é para que tu estejas nesse nível. A maioria dessas questões, quando tu chega na metade, tu já está enxergando a resposta. Quem perseverar até o fim será salvo. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, e até porque eu vejo o esforço que vocês fazem nos fóruns, colocando questões, fazendo, entende? Mas eu também faço esforço, porque nós estamos toda hora, os caras me mandam uma foto da questão, eu resolvo num papel e tiro a foto e mando de novo pelo Facebook, por tudo ali, Zé Moreira, né? Então, assim, ó, eu não quero me tornar, não, fosse mal, bom, levanta a cabeça, como diz o futebol, vou levantar a cabeça e partir para outra. Mas eu quero, com isso, dar esperança. O cara que se sente tocado, não, na próxima eu vou humilhar. E peço desculpa para esse pessoal, que os meus comentários deixem ele mais amargurado ainda. Mas vem cá, tu chega nesse nível, com muita facilidade. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, reitero que eu não quero deixar ninguém para baixo. Eu quero dizer, tu pode chegar aqui e com muita facilidade. Eu quero que você supere. O meu aluno tem que me superar, porque se o aluno não supera o mestre não é de nada. Tá? Então, os meus alunos têm que me superar facilmente. E muitos já me corrigem toda hora, né? Cada dia eu sou mais, vejo mais sucesso nesse pessoal que filma, que bota as questões. Muito bom. Eu quero que vocês continuem. Eu estou a serviço de vocês. Eu estou a serviço de vocês. Então, o CETEC também. Grande abraço. Continuamos nos falando via Facebook. Até lá.